É bem verdade, se o Brasil não existisse, precisava ser inventado, porque cada semana tem uma notícia nova, tem uma história nova, o Brasil sempre está eletrizante, o Brasil não dorme no ponto, tem muitas histórias acontecendo no nosso país, no nosso amado Brasil, e não é para cardíaco não, viu? Quem tem problema no coração, quem sofre de pressão alta, tem que ficar atento, porque são problemas que acontecem a cada semana, né? Tem uma novidade. E essa semana a novidade é a PL da fake news. Já vem sendo debatida aí, né? A iniciativa do senador Alessandro Vieira, que era do PSDB e hoje está no Cidadania de Sergipe, né? A PL 2630 de 2020, não é de agora, que debate ali os crimes contra o Estado Democrático de Direito, contra o terrorismo, preparatórios do terrorismo, crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação, crime contra crianças e adolescentes, de incitação ao racismo e à violência contra a mulher, infrações sanitárias. Ou seja, você deve ter acompanhado, né, tudo o que aconteceu sobre essa PL 2630, e temos aí gente que está a favor e gente que está contra essa PL. Por exemplo, por que é que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol estão contra essa proposta, né? Bolsonaro está contra essa proposta, a família Bolsonaro, né? Os pastores evangélicos, os religiosos, alguns religiosos são contra essa proposta, né? E por que é que o governo Lula é a favor, os artistas são a favor dessa proposta? Por que é que uma gama de pessoas de esquerda é a favor dessa proposta, né? A direita diz que quer, no caso a proposta 2630, a PL 2630, seria uma censura ao direito das pessoas falarem o que querem, né? Mas a PL seria um marco regulatório aí das práticas na internet, né? As práticas para banir e coibir notícias falsas, né? Incitação a ódio, né? Por exemplo, aqueles grupos de robôs que ficam aí, vários robôs espalhando notícias falsas, né? Usando aí as Big Techs, né? Porque as Big Techs que são ali a Meta, né? Que é o Facebook, o WhatsApp, o YouTube, né? O Google, o TikTok, o Twitter, elas, segundo o Marco Civil, elas não eram responsáveis, né, pelo conteúdo que era veiculado por terceiros, né? Mas hoje, segundo essa nova lei agora, essa PL, projeto de lei, elas seriam responsáveis pelo que é veiculado nas suas plataformas. Inclusive, ela seria punida para aquelas empresas, por exemplo, postagens que são impulsionadas, né? Crimes de ódio, às vezes, por exemplo, aquele caso da escola onde um cara invadiu a escola e matou 2 crianças, né? Infelizmente, o crime de ódio é incitado em grupos da internet, né? E fica cada vez mais claro, mais evidente, cada vez mais de alcance da sociedade que se não tiver um controle, um regulamento nas redes sociais, a coisa vai desandar. E eu fui aqui buscar, né, 10 mitos sobre a PL 2630 que você precisa desmistificar já. É a colisão do direito nas redes. Vamos lá, o mito 1. O PL 2630 é do governo Lula. Não. O projeto de lei surgiu em 2020, a autoria foi do senador Alessandro Vieira, na época do PSDB, como eu falei agora, né? Mito 2. A PL 2630 define o que é fake news. Não. O enfoque em obrigações das empresas de tecnologia não define o que é verdade ou mentira. Vamos lá, o mito 3. A PL 2630 prejudica a liberdade de expressão. Não. Pelo contrário. O enfoque do PL 2630 é a liberdade de expressão nas plataformas. Afirma fundamentos para a expressão nas plataformas digitais e coíbe aqueles discursos, principalmente os de ódio, não protegidos pela liberdade de expressão. Mito 4.
A PL 2630 prejudica a fé. Não, um dos fundamentos é a liberdade de crença e de religião. Ele protege a manifestação legítima da crença religiosa. Não permite fundamentalismos, como, por exemplo, ódio contra as mulheres, né? Ódio contra as mulheres. Mito 5. O PL 2630 aparelha o governo. Não. O projeto não cria superpoderes ao governo, mas sim protocolos para lidar com situações de crise e de lesão a dimensões coletivas de direito fundamentais. 6. O PL 2630 cria o sistema totalitário. Não. A versão defendida pela sociedade civil possui autoridade autônoma e independente de aplicações de obrigações, de modo a limitar poderes do governo, não a suspensão de vozes dissidentes. Mito 7, né? O PL 2630 prejudica pequenos negócios. Não. O projeto prevê remuneração de atividade jornalística e cria obrigações para grandes plataformas que possuem poder econômico concentrado. Os maiores afetados são as maiores empresas do mundo e não os pequenos negócios. Mito 9. O relatório da PL 2630 é totalitário. Não. O relator, Orlando Silva, deputado federal, é um premiado parlamentar brasileiro reconhecido como democrata por lideranças de esquerda e de direita. É capaz de diálogo, consenso e respeito a quem possui opiniões contrárias. Mito 10. O PL 2630 beneficia o PT. Não. O projeto de lei proposto durante o governo Bolsonaro pelo Legislativo e mira as obrigações para grandes plataformas digitais. Não é projeto de governo, mas sim de Estado. Ele é pensado para qualquer governo, né? É um caso a se debater. Eu, de cara, fui a favor da PL 2630/2020, do Alessandro Vieira, porque a gente sabe que esses grupos aí de ódios, esse grupo aí que se forma aí no Reddit, em outras plataformas aí, no Discord, né? Alguns grupos aí se reúnem para fomentar o ódio, né? Fomentar a raiva, as suas angústias contra grupos da sociedade. Os neonazistas se reúnem por essas plataformas, né? O pessoal que tem uma identidade contrária ao gênero feminino também, né? Então, também os grupos políticos para espalhar mentiras nas campanhas políticas, né? A gente viu isso claramente na campanha de 2018 e 2022 no Brasil, na campanha do Trump nos Estados Unidos. Então esses grupos aí, eles espalham desinformações. E justamente quem está contra a pele da fake news é as pessoas que espalham desinformações. Para você ver como é que se lida com isso. Quem está contra é quem é a favor da fake news. Inclusive o Dallagnol colocou lá numa postagem, num vídeo, dizendo que a pele da fake news iria barrar trechos da Bíblia. Quer dizer, ele já contando uma fake news em relação a isso, né? Então, você olha claramente de que lado essas pessoas estão, né? Se eles estão de um lado, a gente claramente está do outro. O que a gente pensa aqui é que o discurso em relação à pele da 2630/2020 abrange essa questão mesmo de o que é mentira e o que é verdade, né? O que é e o que não é verdade. Seria um Ministério da Verdade, como tem na Orwell, no George Orwell, 1984. É perigoso, sim, pensar-se assim, mas a regulação é importante. Se você analisar na Europa e nos Estados Unidos, já tem regulamentação em relação às Big Techs. As Big Techs têm que ser realmente avaliada e controlada, não no sentido de cerceamento de liberdade de fala, né? Eu acho que as vozes de todas as áreas têm que falar, só não pode falar em verdades, falar falsas histórias. As teorias da conspiração, realmente, elas sempre vão existir, mas elas têm que deixar bem claro
nas redes sociais que são teorias da conspiração, que não são teorias verdadeiras, apenas suposições, né? Opiniões podem permanecer, né? Agora, o que me pegou nessa história é que as empresas de tecnologias vão remunerar os autores de conteúdo jornalístico e artístico compartilhado nas Big Techs. Eu acho que vai ser inviável essa questão. Como é que vai pagar? Como é que vai tirar do bolso para pagar remuneração a artistas e ao jornalismo? E como é que vai ser feito esse critério, né, de remuneração, né? Eu acho que tem que ser debatido melhor. O relator Orlando Silva tirou a PEC de votação, porque realmente o governo poderia perder essa PEC. A maioria não era favorável na Câmara dos Deputados à PEC, já foi aprovado no Senado. E a PL, né? Então, essa PL vai ser votada posteriormente, quando tiver mais debatido na sociedade. O governo estava meio ainda precisando dialogar, por isso que o governo Lula se reuniu com Arthur Lira para poder dialogar mais essa questão dessa lei, né? Agora as Big Techs pisaram feio, por exemplo, o Google, enquanto essa campanha era veiculada para, no caso, propagar que é importante, lá na página do buscador Google tinha lá um link direcionando sobre a PL 2630/2020 para que as pessoas votassem contra. Quer dizer, ela tem o direito de se posicionar contra ou a favor, mas não pode induzir as pessoas, porque ela é uma plataforma de busca, ela não é um canal de comunicação jornalístico. Então ela colocou lá o seu poder de influência contrário. Inclusive ela teve que tirar, porque o Código do Consumidor lá, né, o órgão que regula as propagandas, o consumo no Brasil, e o Ministério da Justiça fez com que ela tirasse essa matéria do ar, porque podia pagar multa, né? Porque na verdade o Google, mesmo que ele tenha o direito de ser contra a PL, ele tem que colocar lá as informações divergentes. Inclusive quem ia buscar sobre a PL 2630 se deparava lá com uma indução nas buscas já para que ser contrário à PL. A primeira página lá não tinha lá sobre o que seria a PL, não teria lá, por exemplo, a página do Senado Federal falando sobre a PL. Ou seja, o próprio Google falando de ser contra a PL, porque seria uma censura, e ele mesmo censura nos seus buscadores a pesquisa, quando a pessoa vai pesquisar, já é induzido a um direcionamento contrário à PL. Então, eu acho que tem que se debater mais, mas nós não podemos deixar a nossa vida, o nosso controle da nossa experiência de vida, às Big Techs, né? As redes sociais, ao algoritmo, né? O algoritmo que está controlando nossa vida, que está controlando nossa respiração, o nosso dia a dia, os nossos pensamentos. Então o algoritmo está induzindo todos nós a escolher o que comprar, o que comer, o que ver, e também fazendo com que crie-se bolhas na internet. As bolhas que estão aí gerando às vezes violência, né? Do virtual para o real. Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, tem que se debater mais a PL, é verdade, mas tem que também ficar de olho nessa questão para controlar e regulamentar esse sistema na internet, né? A gente tem que ficar de olho, é super importante que essa PL seja discutida, mas também que haja oportunidade de que haja uma regulamentação. Claro, não pode onerar muito as Big Techs no sentido de que, por exemplo, lá na proposta se prevê que o conteúdo que é colocado lá e é impulsionado, a Big Tech tem que tirar. Que discurso? Discurso de ódio, claro, discurso de propagar notícias falsas. Isso está legal, eu acho que é fácil. A Big Tech, o Google, por exemplo, né, lá no seu
no seu tráfego pago, entender e encontrar a maneira de tirar esses discursos aí de ódio e de fake news. Mas eu fiquei muito preocupado em relação a essa PL 2630, a questão que eu percebi lá, que, por exemplo, ela vai ter que ficar identificando milhares de vezes onde ficam veiculadas as informações, ela vai ter que tirar, senão vai pagar 10% de multa do valor da arrecadação da Big Tech, né? Então é algo que tem que ser avaliado, tem que ter prazo para recorrer, para poder, prazo de defesa da Big Tech, tem que ter mecanismo para a Big Tech também se proteger e ela ter um tempo para poder tirar do ar o conteúdo ruim, negativo, mas que também ela possa se proteger para que não seja punida a todo momento, e o custo vai ser grande, muito grande. Então é algo que a gente tem que perceber. Nada de controle da nossa voz. Por exemplo, eu faço o podcast aqui do Carlinhos e eu falo, todas as coisas que eu falo é baseado em notícias e informações que eu pego. Os temas que eu debato aqui são todos baseados em informações que eu trago e que eu vou pesquisar. Nada que eu trago aqui é algo que seja da minha cabeça, né? Claro, tem algumas opiniões minhas, sim, mas informações não. Então, eu acho importante a PL que protege isso pra gente, né? Não ter teoria da conspiração para que não desinforme as pessoas. E tá bom, a gente já debateu bastante esse tema, né? Vamos passar agora para um segundo tema. Eu acho esse fundamental. É um tema que vem sendo discutido ultimamente e que eu acho importante e que a gente tem que aprofundar isso, né? Não sei se você já ouviu falar em incel, né? Incel, traduzindo para o bom português, seria celibatários involuntários. A palavra já está dizendo, né? Celibatário é a pessoa que não tem relação sexual. Involuntário, quer dizer, contra a vontade dele, quer dizer, ele não tem relação sexual contra a vontade dele. Ele não transa porque não consegue. Ou seja, ele não consegue fazer sexo porque ele não consegue se relacionar com as pessoas para poder conseguir ter relações sexuais, né? E a gente vai percebendo que os incels, na teoria, eles não são misóginos, né? Por que eu estou falando que eles não são misóginos? Porque eu vou já falar depois do incel de outra sigla que são misóginos, né? E os incel não são misóginos, né? Eles são pessoas que têm dificuldade de ter relações sociais, de se relacionar com as pessoas. Eles muitas vezes eles acham que não pegam as mulheres porque são feios, né? Ah, eu não pego mulher porque eu sou feio, o cara fortão, o cara bonitão pega mulher, o cara pega mulher porque o cara é um macho alfa e eu sou o macho beta. Então tem essa, o macho beta seria aquele que vai na academia fortão, aquele que tem atitude, chega na mulher para falar, e o macho beta é aquele bonzinho, é aquele ordeiro, pacífico, é aquele que a mulher gosta de ter ele como amigo. Então o cara está na friend zone, né? Friend zone é mulheres que gostam do cara como amigos, né? E eu até percebi, vendo o incel, muita coisa eu me identifico com os incel, exceto que eu não tenho ódio de mulheres, né? Me identifico com os incel porque, por exemplo, eu tenho 43 anos e eu sou um celibatário involuntário. Como assim celibatário involuntário? Porque ultimamente eu não estou fazendo sexo de maneira nenhuma, porque eu não estou conseguindo de maneira nenhuma ter esse contato, relação social que me possibilite isso. Eu vou falar isso depois de eu falar da outra sigla também. Vou falar por que está acontecendo isso, por que isso aconteceu na minha vida. Mas vamos voltar aqui ao tema, né? O incel, ele acha que no caso ele está sendo prejudicado, né? Porque ele percebe
que tem algumas coisas na sociedade que o prejudicam. Vamos lá, vamos aqui. Eu entrei num site lá de um cara, no YouTube de um cara, muito bom. Não coloquei aqui a referência, mas eu vou colocar na descrição desse vídeo, porque ele deu aqui 10 pontos porque a pessoa é incel, né? Ele culpa a mulher, né, por não transar. Às vezes se sente superior à mulher, acha que a mulher é baixa, né, que a mulher tem a inferioridade humana em relação ao homem, né? Aquela coisa do homem que acha que é o provedor, né? Que a mulher tem que ficar em casa. Essa questão do patriarcado que cria os problemas em relação à mulher. Porque o patriarcado foi sempre o senhor da humanidade durante milênios, né? E as mulheres foram subjugadas até chegar ao feminismo, né? Mas o que é que os incels, o que é que se fala sobre os incels, né? Se fala sobre incel, o ponto A é o ponto A, que ele é celibatário involuntário, né? Essa parte é importante, vou deixar bem claro. O que seria um celibatário involuntário, né? Eu me lembro que quando eu tinha 14, 15, na minha adolescência, 16, eu era altamente tímido, altamente envergonhado. Eu me lembro que uma vez eu quis ficar com uma menina e eu era tão envergonhado que eu não consegui chegar nela para falar. E que eu tive que pedir um amigo para chegar nela e ele me ajudou a chegar nela, mas eu não sabia o que falar, eu não tinha habilidade social para me relacionar com a mulher. Então eu fui um celibatário involuntário. Só vim perder a minha virgindade com 18 anos e foi muito assim, pela sorte, pelo acaso, que eu era totalmente envergonhado. Então eu não sabia me relacionar e por isso que volta aquele papo lá da friend zone, né? Eu tive muita questão de fazer amizade com mulheres. Então as mulheres se aproximaram de mim, não poucas, milhares, para ser minhas amigas. Ou seja, eu não sabia ser atraente para as mulheres a ponto de conquistá-las, a não ser elas se aproximar de mim para ser amigo, né? É ruim ter amizade feminina? Não é. Eu tenho muitas amigas mulheres, acho bacana, acho muito legal ter amizade feminina, mas isso me empata, chama-se empata foda, né? De um lado você tem as amizades femininas, mas de outro, cadê as mulheres para você transar, para você ter a capacidade de exercer o seu papel, no caso de uma pessoa que gosta de mulheres e quer ter relações sexuais com mulheres e afetivas também, né? Entendeu? E no caso, eu virei um celibatário involuntário nessa época. Nessa época eu tinha adolescente, até ter a primeira relação com 18 anos, né? E depois eu soltei a ter relações sexuais aí durante a vida, mesmo sendo tímido, né? Meio envergonhado, tendo dificuldade de ter relações sociais, mas ao participar de política, de religião, a participar de outras coisas da sociedade, eu fui conseguindo me relacionar com mulheres, né? Apesar de ter fobia social, né? Durante todo esse tempo, né? Aí com 39 anos eu me separei da minha segunda mulher. E por incrível que pareça, quando eu saí, me separei da segunda mulher, eu entrei nessa sociedade em 2018, já em abril de 2018, com um emprego, praticamente um subemprego, né? Ganhando muito pouco, uma instabilidade econômica, né? Morando de aluguel sem saber o que fazer da minha vida. E isso prejudicou muito. Eu vi que eu não era atrativo às mulheres porque na faixa de quase 40 anos, na minha visão, né, a minha visão, não sei se correta ou errada, talvez muito errada, eu via que as mulheres se interessavam apenas por homens que tinham condições financeiras. E eu via muitas, né, mulheres novinhas, 20, 19 anos, 18, com homens de 60, porque os homens tinham bem sucedido financeiramente. Isso um pouco ficou na minha cabeça, né? Pode ter sido prejudicial na minha cabeça. E eu ver que as mulheres
não se aproximavam muito de mim porque eu não tinha condição financeira, né? Então eu virei um celibatário involuntário. Desses 5 anos que eu, agora 2023, que eu estou separado, se eu tive 6 relações sexuais com talvez 3 mulheres diferentes, foram muitas. 4, deixa eu ver, 4 mulheres diferentes. 7 relações sexuais, 4 mulheres diferentes. Foram muitas relações que eu tive, relações foram demais. Então eu não tive muitas relações sexuais, não tive muita essa questão de ter muito envolvimento. Eu tive uma namorada sim, mas depois acabei terminando com ela. Mas eu acabei me tornando um celibatário involuntário, mas não porque eu queria. Eu queria transar, eu queria ter relações, mas pouco eu consegui conquistar mulheres para poder me relacionar, né? Esse é um ponto primeiro. Esse ponto segundo é a inabilidade social. Justamente o que eu estava falando. A inabilidade social. Eu consigo muito fazer amizades. Tenho muitos amigos homens também. Tenho muitas pessoas que eu conheço, né? Mas a inabilidade social para chegar numa balada e saber conquistar uma gata, conversar com uma mulher, mostrar meu valor como ser humano, isso eu não consigo ainda, às vezes 100%. Né? Aí ele botou o ponto C, pais repressivos e evitativos. Se você for olhar, eu tive um pai repressivo realmente. E um pai repressivo que todas as coisas que eu queria fazer, ele me dizia que eu não podia, que eu não era capaz, que eu não tinha capacidade de conquistar minhas coisas. Tudo na vida que eu tentei fazer na minha vida, que eu falei para o meu pai, ele colocou para baixo. Ele nunca me deu apoio e disse que eu era capaz de conseguir aquela coisa. Sempre ele me colocou para baixo, né? Então isso aqui também me afetou muito a minha autoestima e, consequentemente, minhas relações sociais. O bullying que eu sofri na escola, na infância também, na família, tudo isso afetou, né, a minha habilidade de se relacionar. Autopiedade, né? A pessoa que é incel, ela tem autopiedade, ela se sente coitada, se sente sofrida, ela se sente que não é valorizada, né? Que não é amada, né? Então ela sempre está para baixo, depressiva, sempre está se achando pior que as outras, menor que as outras, acha que todas as outras pessoas têm capacidade, ela não tem, né? Isso é um ponto importante que o incel se sente, né? Viciado em pornografia, esse eu não sou, né? Esse eu não sou viciado em pornografia, nunca fui viciado em pornografia. Já vi vídeos pornôs, mas nunca fui viciado. Nunca fiquei direto vendo filme pornô, masturbação. Realmente masturbação eu tive durante muito tempo da minha vida, né? E não é fácil. Às vezes a gente quer descontar nossas ansiedades e angústias em alguma coisa e desconta na masturbação e na pornografia. Isso eu tento não fazer muito e não faço muito, né? Raiva e ressentimento, né? Um dos pontos que o cara destacou dos incels. Raiva e ressentimento. Como é isso? Aí a gente volta lá para friend zone, que é você estar numa zona de amigo das mulheres. Você se aproxima das mulheres, vira amigo delas e no final, quando você quer tentar algo a mais do que amizade, não consegue porque virou amigo, né? Então você passa a ter uma raiva das mulheres, um ressentimento, passa a ter um descontentamento por causa da friend zone, né? Porque você vira amigo das mulheres e acha, pô, ela tá pegando esses caras que são, entre aspas, fuleiragens, digamos assim, que não prestam, mas não me querem, que eu sou um cara bom, ético, correto. Então você fica muito revoltado, mas o cara tem habilidade social e consegue conquistar a mulher, né? Então muito dessas mulheres ficam com esses caras, porque eles têm a habilidade social. Às vezes não são nem bonitas, às vezes não são nem fortes, às vezes não tem nem emprego, uma condição social boa, mas elas ficam com eles porque eles têm habilidade social, né? Rigidez emocional. Rigidez emocional, segundo esse cara que colocou, o incel tem uma rigidez emocional. Para ele ou é bem ou mal, ou é gelado ou frio, não tem o meio termo para ele. Ele fica sempre, ou é eles contra nós, né? Então a rigidez emocional do incel é essa, né?
ambiguidade sobre as mulheres. O que seria ambiguidade sobre as mulheres que o incel pensa? O incel pensa o seguinte: ele às vezes diz assim, eu quero ficar com mulher, mas eu não vou ficar com mulher porque essa mulher, ela fica com milhares, não presta, então eu não vou ficar com mulheres porque elas não prestam, mas ao mesmo tempo eu quero ficar com mulher. Então fica aquela ambiguidade na cabeça do incel. Transtornos mentais. Então o incel entra numa situação que ele é rejeitado, segundo ele é rejeitado, ele não consegue se relacionar com ninguém, entra naqueles grupos de Reddit, de Discord, para poder falar mal das mulheres, e às vezes ele entra nessas bolhas e acaba ele tendo ansiedade, tendo fobia, depressão, né? E entra no último tópico dos incels, que esse cara falou, que é formulações violentas. Se você não procura terapia para se cuidar da sua mente, da sua saúde mental, se você não procura um profissional, uma atividade física, alguma coisa, você fica numa bolha que você vai se retroalimentando nessa bolha e chega uma hora que explode. E você vai colocar essa sua violência, jogar para outra pessoa essa violência, que não tem nada a ver com essas pessoas, né? Então esse é mais ou menos a questão do incel. E quando eu fui pesquisar sobre incel, acabei entrando num tema chamado Mingtol. Ming going their own way. Homem seguindo seu próprio caminho. Parece uma frase bonita, né? Homem seguindo seu próprio caminho. Independência, liberdade, homem sabe o que quer, sabe o caminho a seguir. Mas na verdade não é bem assim que esse termo significa na verdade, né? Pelo menos como foi usado pelas pessoas, né? Na verdade, esse migtol, são homens que decidem não se relacionar com as mulheres porque acham que a mulher não vale a pena. Olha aí, ele acha que a mulher não vale a pena. Então ele quer, de repente, seguir seu próprio caminho. Como é seguir seu próprio caminho? O migtol, ele acha que não vale a pena o custo de se relacionar com a mulher porque ele acha que as mulheres são interesseiras, a questão do golpe da barriga, a acusação de falso estupro, a questão de ele ter que, quando casar com a mulher e divorciar-se, perder boa parte da sua remuneração depois de ter que pagar a pensão. Isso é o que migtol pensa, né? Muitas vezes. Eles acham que, por exemplo, mulheres interesseiras, vagabundo, mulheres que... Então eles buscam só o seguinte, para eles o que importa é só o sexo no momento, não quer nada com a mulher de namoro, não quer nada com a mulher de casamento, eles só querem pensar nas mulheres como um adversário. Então eles são misóginos, né? Eles são contra a ascensão da mulher, são contra o feminismo, né? Os migtol são contra o feminismo, porque para eles a emancipação feminina foi ruim para eles. Então eles se sentem vítimas desse processo que as mulheres ganham os direitos e eles não têm direito a nada, a não ser pagar a conta, né? Ser o provedor, né? E o migtol, ele quer seguir seu próprio caminho, ele quer fugir do caminho até do caminho do patriarcado, ele quer fugir de ser o provedor. Ele quer preservar para ele quer ser um homem solteirão, mas o que pega aí é que muitas vezes esses movimentos, eles passam como o incel, o migtol também passa a ter raiva da mulher, porque como se a mulher tivesse culpa da sua condição ruim, da sua condição de fracasso, ou como a mulher tivesse culpa das suas condições econômicas, né? E o migtol, ele pensa assim, eles só querem comer as mulheres em geral e querem casar com as mulheres castas. Quando querem casar, né? Porque, como eu falei, o migtol não quer casar, não quer se relacionar com ninguém. Mas quando eles querem casar, eles querem as mulheres castas, as mulheres santinhas, as mulheres que não deram para ninguém. Então ele quer comer as mulheres rodadas, né? E querem ficar com as mulheres castas para casar. Eles têm as suas bases misóginas. Ele busca fortalecer o patriarcado, dizendo que a mulher não vale a pena. Acha que a sociedade foi corrompida pelo feminismo.
acha que o feminismo aí veio e corrompeu a sociedade. Na cabeça do Miguel, né? Eles acham um problema, mulher passando por um carrossel de pênis. Olha a conversa do cara. Quer dizer, ele acha que a mulher está sendo rodada, e quando ele pega a mulher, ele já não tem aquela mulher mais pura, entre aspas, na cabeça dele, não tem aquela mulher mais tranquila para ele. Então, ele é um macho alfa. Ele é um macho alfa que acha que os machos beta são os machos que chamam de machos feministas, sensíveis, são machos que as mulheres não gostam. E elas vão buscar os homens fortes socialmente, os homens alfas, que as mulheres elas não gostariam de homens com personalidade fraca, né? Então o Miguel é um pouco preocupante, porque ele tem, às vezes, uma visão distorcida da sociedade. Nós todos homens que temos que se desconstruir, a gente às vezes pensa como um incel e como um Miguel, então devemos nos desconstruir, né? É um tema muito importante, que esse período de tempo que eu estou falando aqui é muito pouco para poder falar bem e com profundidade sobre esse tema, né? Se você quiser pesquisar mais sobre Miguel, né, sobre incel, vá à vontade. Agora tente não entrar em grupos radicais, né? Fique apenas na pesquisa e vá conversar com outras pessoas e vá tentar debater, vá tentar entender também as mulheres, as suas angústias, suas dúvidas, né? E a gente tem que debater em sociedade todos esses temas. Inclusive, um tema que eu debati no podcast do Carlinhos, que é pele da fake news, vê muito isso aqui também, do mundo, esses mundos que você entra e viram bolhas que acabam lhe prejudicando, né? Mudando de assunto, vamos para o famoso cartão de vacina do presidente Jair Bolsonaro, que teve uma apreensão do aparelho do celular de Jair Bolsonaro e a prisão do coronel Mauro Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens do presidente da República. A PF, na Operação Vênice, constatou que Cid articulou a emissão de cartão falso de vacina para a Covid-19. Olha aí a situação. Muita gente reclamando desse alarde dessa operação, que foi na casa do Bolsonaro, prendeu o celular do Bolsonaro, prendeu o Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro, e mais outras 6 pessoas. Mas essas operações elas vêm se desmembrando em outras operações, como dos atos antidemocráticos, como daquela investigação sobre as milícias digitais, que são essas milícias que tentam espalhar notícias falsas e tentam desinformar, né, na sociedade, e acabaram chegando aí nesse cartão de vacina. O que aconteceu? O Bolsonaro abertamente disse que não tomou a vacina para todo o público, né? Em geral, ele disse: não tomei a vacina e não vou tomar a vacina. Só que esse discurso fez com que muitos seguidores não tomassem a vacina, muita gente morresse, porque não acreditava na ciência, né? E as pessoas morreram porque acreditavam no discurso do Bolsonaro. Ele era um líder do governo, né? Era o presidente da República. Muitos dos seus seguidores morreram por causa de não tomar a vacina. Ele disse que não tomou a vacina, mas ele teve que entrar nos Estados Unidos algumas vezes. E para entrar, foi feito toda uma falsificação de documentos, segundo a Operação Vênice da Polícia Federal, com a ajuda de várias pessoas, inclusive em Duque de Caxias, no governo de Duque de Caxias. O Bolsonaro tem domicílio eleitoral no Rio de Janeiro, né? Então foi feita toda essa investigação e constatou-se que houve aí uma fraude, né? O Bolsonaro, seus aliados, disse que algum hacker entrou lá e fraudou o cartão dele, porque ele mesmo disse que não se vacinava, mas colocaram lá que ele se vacinou no cartão de vacina. Para quê? Para ele entrar nos Estados Unidos algumas vezes. Então, ele mentiu e burlou a lei para entrar nos Estados Unidos, segundo a Polícia Federal. O que é que isso tem a ver? É um crime federal nos Estados Unidos com pena de 10 anos. 10 anos você pode ser preso por você fraudar algo, né, lá, né?
por exemplo, esse cartão de vacina. O Lindenberg Farias, que é um deputado federal do PT, disse que vai haver uma CPI. Vai haver uma CPI aí, pode ser que já está sendo colhidas assinaturas para investigar esse cartão de vacina do Bolsonaro. Muita gente diz que é muita besteira, inclusive o João Pinheiro. É muita besteira essa questão do cartão de vacina do Bolsonaro, é muita holofote para uma situação simples. Mas disso aqui tem o caso das joias, tem o caso dos atos antidemocráticos, o caso das milícias digitais, da tentativa de golpe de Estado, a questão da tentativa lá de impedir que os nordestinos votassem, porque a maioria votaria no Lula, com conluio ali com a Polícia Rodoviária Federal. Está sendo investigado isso aí também. Inclusive Anderson Torres, que está preso, que vai ter que falar alguma coisa sobre isso. Se ele não falar, não delatar, ele vai continuar lá preso. Pessoas que estavam lá presos, que foram presos agora nessa operação, um deles foi apreendido lá no celular dele e disse que sabe quem mandou matar Marielle. Olha que tem muita coisa envolvida aí, que não é só a questão do cartão de vacina do Bolsonaro. Se você for olhar, o Al Capone, né? O grande contrabandeante de bebidas alcoólicas na época da lei seca nos Estados Unidos, foi preso pelo um erro na Receita Federal, né? Não conseguiram prender ele. A justiça não foi competente para prender o Al Capone pelos crimes que ele cometeu, né? Diversos assassinatos e também essa questão aí dele ter contrabandeado, né, na lei seca. Então viram um furo no imposto de renda do Al Capone e prenderam ele pelo furo no imposto de renda. Então aqui também pode ser que não consigam diretamente provar de imediato os crimes do Bolsonaro em relação a outras coisas, mas pega essa fraude aqui. Essa fraude aqui é a ponta do iceberg. Então é a ponta que pode trazer e levar a outros casos. Deve-se investigar, respeitar o devido processo legal, mas que tem que buscar e apurar realmente o que é ou o que não é esse caso aqui. São casos que a gente tem que acompanhar, não podemos seguir cegos e sem observar a realidade que nos cerca, né? Agora voltando a outro tema, né? Outro tema é um tema que eu acho importante, já vem sendo há muito tempo discutido, é o caso Wallace do voleibol. Um jogador de voleibol pode prejudicar todo um ciclo olímpico do Brasil. Olha aí o que o bolsonarismo, a doença do bolsonarismo, ele acomete as pessoas. O Wallace, ele recebeu uma punição do Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro e também a suspensão da Confederação Brasileira de Vôlei. Por quê? O Wallace, nas redes sociais, quem não se lembra, em janeiro ele fez uma enquete sobre tiros em Lula. Ele mostrava lá uma escola de tiro e dizia: você atiraria no presidente Lula? Quer dizer, incitando a violência. Olha aí porque a pele da fake news é importante. Incitando a violência. Então o Wallace usou as redes sociais para incitar a violência. No mesmo momento, o ministro da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, Paulo Pimenta, acionou a Advocacia Geral da União, a AGU, né? E nesse momento também, como eu falei, o Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro suspendeu o jogador por 90 dias, puniu o Wallace por 90 dias. Aí ele teve agora as finais da Superliga de vôlei, que o Cruzeiro, que é o time do Wallace, contra o Minas estavam realizando, inclusive com transmissão nacional. Houve aí uma situação que ele foi liberado para jogar uma partida da final. E ele jogou, né? Fez até um ponto lá que definiu o jogo. Mas o que acontece? O Comitê Olímpico Brasileiro viu que estava sendo desrespeitado, né? Que ele é um órgão que deveria ser respeitado. O que é que ele fez? Aumentou a punição do Wallace de 90 dias para 5 anos. E que a Confederação Brasileira foi suspensa por 6 meses. Não foi suspensa, a Confederação Brasileira, 6 meses de repasse de verbas foram suspensas.
Em tese, a Confederação Brasileira de Vôlei não pode inscrever jogadores para torneio pré-olímpicos. Olha aí, ó. Ano que vem tem as Olimpíadas de Paris, 2024. E todo um ciclo olímpico pode ser prejudicado aí. Porque os jogadores não podem ser inscritos pela Confederação Brasileira de Vôlei no momento, não podem receber verbas no momento, tudo por causa do Wallace, que é um bolsonarista que incitou o ódio, a violência contra o presidente Lula. Então, a gente está vivendo um momento muito preocupante, né? Que essa incitação ao ódio, ela está tomando conta da sociedade, né? Já teve um caso do Maurício do vôlei lá atrás, que também ele incitou a homofobia, né? E também foi punido assim na época. Cara, discordar das pessoas é muito bom. Não concordar com o presidente Lula é muito bom para o Wallace, para o Maurício, para as pessoas de direita. Mas incitar a violência contra o outro por causa da divergência política, aí é crime, né, meu irmão? É crime tipificado no Código Penal. E o Wallace ainda não está respondendo por esse crime, ele está respondendo só na esfera esportiva, né? E prejudicando todo um ciclo olímpico, né? Porque a Confederação Brasileira de Vôlei, não podendo inscrever jogadores, não podendo participar do pré-olímpico, o Brasil está fora das Olimpíadas, né? Teoricamente. E aí, como é que fica? Como é que fica a situação do Brasil depois e desse Wallace, que ele prejudicou todo o ciclo olímpico? Os advogados dele vão entrar com recurso, vão tentar suspender essa decisão aí. Mas até lá, como é que fica o vôlei de praia, né? O Brasil, que é super campeão, tanto no masculino como no feminino, como no vôlei de praia, ficar fora. O Comitê Olímpico Internacional diz que não foi notificado ainda sobre o caso e diz que quem define as coisas internamente não tem nada a ver com as decisões deles externas, né? Então eles vão analisar ainda, né? Mas o que é grave é isso, cara. Como é contaminado a sociedade pelo bolsonarismo? O que é que esse cara fez um mal à sociedade com esse pensamento dele negacionista, misógino, um pensamento que leva ao ódio à sociedade, que leva a negar a ciência. Ele faz milhares de discípulos, né? Ele faz com que pessoas odeiem umas às outras, com que pessoas passem a não gostar umas das outras, né? Tudo isso por causa de política, por causa de pensamentos negacionistas, né? E nosso vôlei tão amado, maravilhoso nosso vôlei, sendo prejudicado por isso. Esse foi uma edição do podcast do Carlinho, trazendo para você debates sobre temas da sociedade. Debatemos PL da fake news, Incel, MGTOW, debatemos aí o cartão de vacina do presidente e debatemos aí o caso Wallace, né? Estamos aí disponíveis nas plataformas digitais para você acompanhar na íntegra todo o programa. Até a próxima, galera.